É desafiador e é cansativo, né? As pessoas não sabem, mas são horas e horas trabalhando nessas coberturas, dormindo pouco. É um desafio, né, que a nossa profissão requer ali naquele momento de breaking news. Olá, chegamos com mais uma edição do videocast Os Bastidores da Notícia. Aqui você conhece as caras das pessoas que fazem a CNN Brasil. E quando eu digo caras, na verdade você vai conhecer quem constrói a emissora, porque a gente não conversa apenas com as pessoas que aparecem no vídeo, aparecem na televisão, mas também com quem está na redação, nos bastidores, muitas vezes nos ajudando bastante para colocar a informação no ar. Uma dessas pessoas é a Derla Cardoso, nossa editora de internacional. E a Derla também é um rosto conhecido, porque também acaba aparecendo de vez em quando a nossa programação exige, quando o assunto é muito difícil e precisamos da ajuda da Derla. Derla, é um prazer ter você com a gente. Obrigada, Márcio. Obrigada pelo convite. Geralmente eu que te peço as coisas, então vamos ver. Vamos nos vingar agora, então. Derla, até agora a gente conversou com pessoas que estavam aqui desde o começo da CNN Brasil. Já fizemos 4, 5 entrevistas, todas pessoas que chegaram antes do canal estrear. Foi seu caso também? É o meu caso também. Eu entrei dia 10 de março de 2020, então apenas 5 dias antes da CNN estrear no ar. E o primeiro VT, primeira reportagem que a CNN exibiu foi uma reportagem que eu editei sobre a pandemia da Covid-19. Uma coisa que, em tese, não estava programada ali no script. Não estava nos planos ter uma pandemia nesse começo de um novo canal e um novo canal de notícias. Eu queria ter essa sua lembrança. Quando saiu a notícia de que havia uma pandemia, a gente sabia da gravidade da situação. A gente viu o número de mortes que acontecia na China, como isso migrou para a Europa, mas até se decretar uma pandemia, acho que levou mais algum tempo. Eu queria ter com você o impacto dessa notícia para você, uma editora de internacional. Pois é, algo totalmente inesperado, Márcio. Assim, a gente sabia da gravidade da doença, a doença estava se alastrando, mas daí para virar uma pandemia, algo que a gente nunca tinha vivido antes. E as consequências daquilo, por exemplo, na semana que a gente estreou, a gente estava com a repórter, a Denise Odorici, a gente tinha mandado ela para o epicentro da pandemia na Europa, onde o vírus chegou, na cidade de Codogno, na Itália, e naquela ocasião a gente não sabia sequer se era ou não era para usar a máscara, porque a gente ainda não tinha nenhuma diretriz da OMS, ou seja, a gente não tinha informação nenhuma sobre como a gente deveria se portar naquela ocasião. Então era tudo tão novo que a gente foi descobrindo dia a dia o que era para fazer, o que não era para fazer. Foi bem impactante. Foi uma loucura, né, para dar uma palavra um pouco mais real do que aquilo, sem precedentes. E o mais incrível é que a gente não sabia. E os médicos também não sabiam, né? Era tudo um mistério sobre essa nova doença que surgia e como seria a proteção. A máscara veio bem depois, a questão da máscara, usar máscara, isso veio realmente bem depois. E agora, 5 anos depois, 6 anos depois daquele início da pandemia, a gente tem um outro celeiro de muitas notícias que é Donald Trump. Pois é. E aí, eu imagino que a editoria de internacional nunca descansa, né? Porque, mal ou bem, sempre tem algum anúncio pipocando, alguma notícia pipocando em algum lugar do mundo. Se não for séria, uma notícia séria, pesada, vai ser uma notícia leve, uma entrega de prêmio, um Oscar, mas sempre a Inter que meio que cobre isso um pouco, né? Sim, pois é. A gente teve ainda já dentro da CNN o primeiro mandato de Trump, a gente teve ali o último ano do mandato de Trump e ainda assim já era uma loucura. Por exemplo, eu me lembro que uma vez eu estava sentada aqui na Copa almoçando, quando de repente, assim, vieram me buscar porque o Trump tinha saído da OMS. Então, que foi a primeira vez que ele saiu, né? Agora ele saiu de novo. Então, ele já tinha essa prerrogativa aí de muitas coisas totalmente inesperadas, né? E agora, no segundo governo dele, ainda mais, né? Para se ter uma ideia, no primeiro dia do mandato do presidente, ele assinou mais de 120 decretos. Os jornalistas ainda trabalham para ler todos esses decretos. Tem algumas coisas que a gente nem entende ainda profundamente as mudanças dentro dos Estados Unidos. E assim, ele não dorme, né, Márcio? Então, assim, no domingo à noite a gente já sabe que tem um horário ali que é o horário que ele tá mais ativo.
E realmente, cada dia são 2, 3 breaking news que vêm só das mãos ali do presidente com o celular dele. E a gente sabe que essa é meio que uma estratégia dele, mas a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, a gente vai continuar, porque tem notícia atual em relação a Trump, a gente sabe disso, né? Mas só para falar um pouco de volta do seu início de carreira, você começou com jornalismo internacional? Sempre gostou disso? Como é que você chegou neste ponto da sua carreira? Pois é, Márcio, eu comecei, na verdade, na editoria de cidades, né? Que no jornal, eu comecei no jornal impresso, e no jornal impresso Cidades é quem cobre os problemas realmente do dia a dia, né? Eu gostava muito de ouvir pessoas, né? Então, de ir lá por exemplo, uma vez eu fiz uma reportagem para a sucursal do Diário de São Paulo, que era assim, saiu o valor da cesta básica que nunca esteve tão baixo. E aí eu fui na considerada periferia mais pobre do ABC Paulista, que é onde eu atuava. Entrei na casa das pessoas e pedia para ver o armário das pessoas para ver como é que tá a situação na vida prática. Tem ou não tem como comprar, etc. Então eu fazia muito esse tipo de matéria de ir na casa das pessoas e de questionar. Então, por exemplo, eu gostava muito de fazer levantamentos. Então, por exemplo, eu pegava assim, quantas ruas existem no escuro no ABC Paulista, por exemplo. E há um número muito grande de ruas que não tem nenhum tipo de iluminação. Daí eu ia, quem não gostava muito era o fotógrafo, né, que ia comigo, porque eu me metia nessas situações. Eu ia lá, falava, não, vamos ficar aqui nessa rua até escurecer e vamos entrevistar as pessoas depois do anoitecer para perguntar qual que é a sensação delas nessa situação aqui de escuridão. Então eu gostava muito dessas coisas mais práticas. E aí, em determinado momento, eu fui para Nova York. Eu fiz um estágio numa agência que chamava New York Financial Press. Eu trabalhava dentro da Bolsa de Nova York. Você gostava de economia também, então? Então, eu gostava mais dessa coisa era da parte mais de ver como as decisões eram tomadas em outro país, né? Então, você vê... Eu trabalhei em 2012, 2013 nessa agência. E aí a gente estava numa pós-crise de 2008 e vendo a notícia acontecer ali na minha frente. Então eu vi o IPO do Facebook, ou seja, né, que hoje é a Meta, não era nenhuma empresa de bolsa. Então eu via as decisões que impactavam na vida de milhões de pessoas sendo tomadas dentro do floor ali da Bolsa de Nova York. Ficou quanto tempo, desculpa? Fiquei cerca de 1 ano, mais ou menos. Bacana. Aí, quando eu voltei ao Brasil, eu me especializei em política e relações internacionais, porque daí foi quando eu realmente comecei a me especializar nessa área. Mas foi na Bolsa de Nova York que isso começou. É impressionante, né? Você tá ali onde realmente tudo acontece, muita coisa é decidida. É o centro do mundo, se for pensar, né? Nos impactos e desdobramentos que qualquer decisão, qualquer notícia que saia dali reverbera, né? Exatamente. É bem legal. Mas quando você veio para cá, então já era... internacional. Não, então, ainda fiz um pequeno período trabalhando na Folha de São Paulo no caderno de economia. Aí me mudei para a Argentina para estudar espanhol. Morei na Argentina também para estudar espanhol, fazendo uns freelas de análise como se fosse análise de risco de mercado para empresas aqui para o Brasil, mas eu trabalhava online. Mas estava fora da imprensa, digamos assim. Isso. E aí depois eu voltei e aí comecei a trabalhar em televisão, mas quando eu comecei na Rede TV ainda não era internacional. Depois de 1 ano e meio é que daí eu fui para o Band News, onde eu já comecei a minha carreira de internacional. Mas isso faz 11 anos, Márcio, acredite se quiser. Parece pouco, ainda mais com a sua cara jovem vendo assim. Quer dizer, você chegou na TV com internacional, mas sempre no bastidor, ou de alguma forma também já aparecia nesses lugares? Na Band News você já aparecia na televisão? Pois é, no Band News a gente narrava muito as notícias de breaking news. Então, por exemplo, quando eu trabalhei lá, 2015, 2016, a gente viveu aquela fase terrível de dominação do Estado Islâmico na Síria, em vários países do Oriente Médio, e dos ataques ferozes na Europa. Então, eles colocavam a imagem ao vivo e a gente narrava muito o que estava acontecendo, né? Dando aqueles updates da notícia que estava chegando. E aí, depois, posteriormente, comecei a fazer isso em frente à tela. E aí você tem que ter um domínio total da informação, porque você tem que saber o que já aconteceu para dar o panorama, não simplesmente narrar o que está aparecendo na televisão, senão qualquer um faz isso. Isso, é uma capacidade de improviso, assim, que tem que ter também absurda, né? Sim.
Sim. Porque você tem que explicar. Às vezes você está falando na televisão, quando de repente aparece uma imagem ali que você entende o que está acontecendo e você acaba explicando. Você gosta desse lado de aparecer? Ou é uma coisa que complementa natural? Eu acho que complementa naturalmente. Vocês que estão na redação, vocês têm domínio absoluto sobre o que acontece ali. Quer dizer, todos nós que estamos na redação. Eu tento olhar tudo. Nem sempre eu consigo olhar tudo, mas vocês que olham só para o internacional, e como se fosse pouca coisa, só para o internacional, tem um domínio completo daquilo. Quer dizer, ir para o estúdio, eu acho que, claro, tem o desafio de olhar para a câmera, falar de improviso, saber o que você vai falar, mas eu acho que complementa naturalmente o trabalho, né? Sim, claro, até porque cada um de nós acaba se especializando um pouco mais em determinado aspecto da notícia. Por exemplo, nessa guerra do Oriente Médio, eu gosto muito de olhar para a movimentação do Estreito de Hormuz e como que os Estados Unidos podem ou não podem tentar controlar e, por que não, essa parte mais estratégica da guerra. Então, cada um de nós acaba se complementando nisso. A gente pega um assunto específico dentro do macro da guerra e acaba se aprofundando. Então, eu acho que complementa. É claro que a gente tem que ralar bem mais para dar conta de organizar tudo, pensar também num aspecto visual dessa entrada. Então, no mapa, muitos dos mapas que a gente veicula, a gente pensa naquele mapa, a gente pega as informações e acaba transformando aquilo numa imagem visual. Sim, Mas é gostoso. Não, e fazem muito bem, cá entre nós, toda a equipe. Mas você faz muito bem também, Derla. Você é perfeita no que faz. Agora, talvez seja interessante você contar para quem está em casa como é que funciona a nossa relação, eu digo nossa CNN Brasil, com a CNN Internacional. Porque a gente tem os nossos correspondentes, a gente tem os nossos escritórios em Washington, em Nova York, em Londres. Mas temos também a colaboração luxuosa da CNN Internacional. Como é que você coordena isso em pedidos, requisições? Eu não sei se eles são obrigados a participar. Como é que funciona essa troca? Sim, claro. A gente passa o dia inteiro falando com eles. É o dia inteiro porque a gente colabora também com a CNN Internacional. Então, por exemplo, teve esse avião que teve o motor que explodiu aqui em Guarulhos. A CNN Internacional está nos questionando. A gente pode entrevistar alguma pessoa que vocês já conversaram? Vocês têm a imagem do momento da explosão para nos mandar? E da mesma forma, nós pedimos para ele. Então, por exemplo, quando nos piores dias ali do início da guerra, a gente perguntou, tem um repórter que é o Vasco Cotovil que fala português. Notamos que ele está em Erbil, no Iraque. Será que ele pode fazer uma entrada para um jornal, por exemplo, Prime Time? E aí ele entrou no jornal Prime Time. Então, a gente está o tempo todo questionando se tem repórteres que podem entrar para a gente ao vivo. No caso, a gente tem uma limitação do idioma, mas tem alguns deles que falam português, ou que eles possam gravar e nos mandar para a gente traduzir e exibir aqui. Nessa guerra, a gente fez muito isso. Nós usamos, assim, intensamente o material da CNN Internacional. Até hoje, por exemplo, a gente está com 2 boletins que eles mandaram. Então, a gente pode pedir também. E eles colaboram. É quase que... É tão natural a nossa relação e nosso papo com eles que já faz parte realmente do dia a dia. Algo que a gente faz também é usar a infraestrutura da CNN lá. Então, por exemplo, a Mariana Jean-Jacques estava há pouco no bastidores, na mesma câmera usada pelo correspondente da CNN. O correspondente fez a entrada dele sobre a Casa Branca, aí ele saiu, ela entrou no lugar dele. Então é uma negociação que a gente faz, mas ela acontece naturalmente, já faz parte do nosso dia a dia. Isso é um ganho na nossa transmissão de informação, né? O que nos facilita não ter que precisar apenas da nossa estrutura, poder usar também a estrutura da CNN Internacional. E quando você fala que a gente transmite também os boletins que eles fazem, a gente não faz só um copia e cola, não é só uma tradução, a gente complementa isso. Sim. E eu vou nisso quando eu falo que você entrevistou o Fred Pleitgen. Sim, sim. Que foi o primeiro repórter americano de uma TV americana a entrar em Teherã. Isso. Eu nem falo só do Irã, em Teherã. Sim, um dos países mais fechados do mundo. E aí, nessa entrevista, eu tive a oportunidade de perguntá-lo como que ele conseguiu entrar, como que foi o processo da negociação. E ele só conseguiu entrar porque ele já tem uma relação de proximidade com os ministros iranianos. Ele então, já tinha ido outras vezes, né? Já tinha ido outras vezes, não é qualquer um que entra, ele já entrou outras vezes. Então, ele tinha um contato com as autoridades de lá.
Ele já tinha pedido um visto, só que na hora que a guerra começou, ele tem um celular para ligar e falar, olha, é imprescindível que vocês nos deixem entrar para dar também o que está acontecendo dentro do Irã. E aí a gente tem a oportunidade de conversar com ele e saber como é que foi lá, como que realmente na prática vocês conseguiam andar lá, porque assim, é um país que está em guerra. Ao contrário de Israel, não tem bunker, né, para se esconder. E a gente só sabe isso também quando pisa lá e conta. Isso é interessante, quer dizer, de novo, não foi só um copia e cola, a gente tinha lá esse repórter, depois conversou com esse repórter que trouxe essas informações todas e deixava bem claro, né? E ele deixava isso todo instante, só estou aqui porque estou autorizado pelo governo iraniano, mas isso de nenhuma forma, e aí eu pergunto isso para você, como que isso não interfere na maneira da gente transmitir essa informação dela? Pois é, foi o que eu perguntei para ele também na entrevista. Ele falou, olha, eles não proibiam a gente de entrar, assim, de estar em algum lugar. O que eles pediam é, nos avisem onde vocês estão indo. E ele disse que isso acontecia muito porque os ataques acontecem em todo lugar no Irã, né? Os Estados Unidos anunciaram que já atingiram mais de 11 mil alvos. Ele dizia que até quando ele estava numa delegacia esperando a autorização para ele ir para o próximo ponto, ele ficava super tenso, porque ele falava, eu posso ser alvo a qualquer momento de um ataque. Então, as autoridades exigiam somente que eles informassem onde eles estavam indo, mas ele, segundo o relato dele, não houve nenhum tipo de proibição de atuação lá dentro. Mas tinha a limitação de segurança, né, claro. De novo, é muito importante para a gente ter essa colaboração da CNN Internacional, mas tem vezes que nem a gente, CNN Brasil, nem ele, CNN Internacional, tem um repórter local ali. Como é que a gente se vira nessas horas dela? A gente contrata um colaborador, a gente se baseia muito nas agências de notícias. A gente pode confiar nisso cegamente? Como é que é um processo de checagem quando a gente não tem um colega nosso com o nosso microfone nesses locais distantes? Pois é, um dos locais mais difíceis de cobrir é Gaza, por exemplo. A Israel não permite que nenhum repórter internacional atue de dentro de Gaza. Em Gaza, o que é possível fazer é contratar um produtor local que seja uma pessoa crível, com referências, que mande as informações para a gente. Agora, quando a gente não tem um repórter no local, a gente tem que fazer a apuração própria com fontes primárias, ou seja, às vezes baixar documentos, ler documentos, falar com autoridades, ou mesmo realmente contratar produtores, e a gente também conta com a parceria da agência Reuters, né? Nós somos parceiros da Reuters, então às vezes o que a gente não consegue, eles conseguem, e também a parceria aqui no Brasil é da mesma forma que a CNN Internacional. Às vezes a gente tem uma imagem que a agência Reuters quer muito para fornecer para o mundo, a gente também compartilha com eles. E também às vezes a gente entrevista pessoas que são de organizações reconhecidas, né? Uma vez em Gaza a gente conversou com uma representante do Unicef, se eu não me engano. Unicef e também Médicos Sem Fronteiras estão sempre parceiros de fornecer informações para a gente. Conversamos com eles em Gaza, conversamos com ele na Ucrânia também. Essa é uma maneira também de você obter informação. Sim. Você faz uma entrevista extremamente relevante e obter informação de como aquelas pessoas estão vivendo naquele cenário, naquela situação. Exatamente, com base numa instituição conceituada. Entendi. Quer dizer, eu entendo que o ideal sempre é ter um repórter no local, mas isso dá trabalho também, porque quando eu fui cobrir a morte da rainha, só teve essa, né? Eram 15 dias de velório, não dava para fazer 15 dias de fila. Mas segundo dia de fila, nossa, como tá grande. Terceiro dia de fila, nossa, como está enorme essa fila. Não, você tinha que fazer outras matérias até o dia do funeral, propriamente dito, do enterro. E eu lembro que eu fui fazendo outras matérias, como as cédulas de dinheiro que iriam mudar, as caixas de correio, novos símbolos teriam que ser lançados, já que tem o símbolo ER2, Elizabeth Regina, Rainha Elizabeth II, por toda Londres. Então, contar um pouco dessa história. Sim. Ou dessas histórias. Quando você tem um repórter lá, num factual forte como a morte da Rainha Elizabeth, com as demandas que chegam na nossa redação, e o repórter inventa, ele vai fazer um novo símbolo da rainha, vai fazer as novas notas. Filho, olha o trabalho que está nos dando. É muito trabalho para vocês isso. O quão sobrecarregados vocês ficam aqui na redação quando tem um factual desse tamanho, dessa monta e com tantos focos diferentes. Pois é, então o que é o principal desafio, né, da coordenação de internacional que eu faço é dividir, então, os correspondentes para cada um fazer uma coisa. Então, no horário da manhã, você coloca, sei lá, o Américo Martins, que é o correspondente em Londres, para ficar focado no que está acontecendo no momento.
no que a família real está falando, nos ritos, e se o Harry vai ou não vai para o enterro, aquela coisa toda, enquanto você, em paralelo, consegue fazer um material um pouco mais trabalhado, que não vai depender tanto de ficar ali atualizando a informação o tempo todo. E que talvez não cheguem nas agências de notícias. Quer dizer, você traz um material paralelo que só o seu repórter que está ali consegue trazer. Isso. Mas você tem que coordenar isso, né? Sim, é difícil. Trabalho a mais. Mas faz parte, né? Esse é o esqueleto e o quebra-cabeça que a gente tem que montar das coberturas, né? Por exemplo, na cobertura das eleições dos Estados Unidos, que você fez parte do nosso time. Então, enquanto você estava num centro de votação, acompanhando as pessoas votarem, a Caroline Nogueira estava lá na frente do Capitólio, mostrando a movimentação da segurança. Então, é um trabalho que a gente tem de olhar para o dia e ver o que cada um vai fazer. É importante ter num lugar, quanto mais repórteres, melhor, eu imagino. Mas não pode se bater cabeça. Não posso chegar num lugar e, de repente, tem outro repórter da sua emissora ali. Não, vai para outro lugar. Vai para outro lado da cidade. É interessante. É claro, mas que é difícil, né, também, quando a gente está numa cobertura grande, como morte da Rainha Elizabeth, eleições americanas, a gente fala que é a Copa do Mundo de Internacional. Morte do Papa Francisco também, que o mundo inteiro está olhando para aquilo. É desafiador e é cansativo, né? As pessoas não sabem, mas são horas e horas trabalhando nessas coberturas, dormindo pouco. É um desafio, né, que a nossa profissão requer ali naquele momento de breaking news. Qual foi desses breaking news nesses 6 anos de CNN? E foram vários, eu sei disso, né? Mas tem algum que tenha te marcado mais por algum motivo? O que você mais se envolveu, talvez? Olha, teve muitos, né? Guerra da Ucrânia, etc. Mas assim, eu acho que para o meu time todo, a cobertura do conclave foi a cobertura mais marcante. Olha. Porque, infelizmente, a gente ficou esperando, né, que acontecesse, né? E o Papa Francisco era uma pessoa muito querida, então toda aquela despedida dele foi muito marcante, né? Todos os aspectos que envolveram a despedida do Papa Francisco foram muito marcantes. E a escolha também do novo pontífice, né? Por exemplo, o Leonardo Lopes, que é o redator do meu time, passou meses estudando quem seria o próximo Papa. Porque a gente vai se preparando, né? Exatamente. A gente sabia que o Papa estava doente. Ele se internou, saiu, saiu. E até que morreu fora do hospital, né? Exatamente. Então, é uma cobertura que teve muitas fases, né? E quando chegou finalmente a fumaça branca, que foi um momento ali de alegria para muita gente que estava envolvida ali na situação. Papa, né? Exatamente. É uma situação que você não vive sempre, né? Então, foi um momento de bastante emoção ali para o time, de ver a história. O que a gente vê no nosso dia a dia de internacional é a história acontecendo. A gente vê a história acontecendo. A gente viu com essa guerra do Irã. Sim. Infelizmente, ao que tudo indica, a gente vai ver algum episódio em Cuba também. O presidente Donald Trump tem falado repetidamente sobre isso, que Cuba é o próximo país que ele vai fazer algum tipo de intervenção. Então, a gente já vê no nosso dia a dia realmente a história acontecendo. Mas a história do conclave realmente é algo que eu não sei, por exemplo, se eu vou cobrir de novo na minha vida de jornalista. Não sei, entendeu? O que eu vou estar fazendo daqui não sei quantos anos, né? Então, acho que foi a cobertura que mais marcou o meu time como um todo. Todo mundo que estava aqui cobrindo o conclave relata que foi a cobertura mais emocionante, mais importante para eles. E aquela cobertura da morte do Papa particularmente juntou dois elementos muito fortes, que era um Papa extremamente popular e que eu costumo dizer que a gente entendia o que ele falava. Com Carol Wojtyla, João Paulo II, você não entendia mais o que ele falava. No final da vida, principalmente, ele falava português. Falava palavras em português, mas você não entendia bem o que ele falava. O Ratzinger, a gente não entendia nada. Nada. Francisco, você entendia tudo. Porque tinha a facilidade do idioma que era nosso também. A gente entende bem o castelhano, o espanhol. A gente conseguia entender o que ele falava. Então, acho que ele se aproximou muito da gente. E, ao mesmo tempo, na morte dele... seria, se eu não me engano, na semana seguinte ou naquele fim de semana posterior à morte de Francisco, seria a canonização
do Carlo Acutis. Sim, que foi adiada durante o papado dele por conta do estado de saúde dele, né? Exatamente. Então juntou as duas coisas, que era um papa muito popular, e esse jovem Acutis, esse novo santo da igreja, que estava renovando a igreja. E eu lembro que eu fui para Roma num avião lotado de fiéis. Sim. Todo mundo para assistir a canonização. Eu não lembro agora, desculpa, gente, se era canonização ou beatificação do Acutis. Não, era já a canonização, Já era canonização mesmo. O avião estava lotado. E aí, de repente, as pessoas estavam se vendo no avião indo se despedir do Papa. Pois é, então, eu editei o obituário do Papa Francisco, né? Então, assim, eu já estava bastante profundamente ligada à história dele, né? Aqui na CNN eu editei alguns obituários, incluindo o obituário da Rainha Elizabeth também, que foi profundamente ligado à história dela, do Papa Emérito Bento XVI e o do Papa Francisco, que com certeza foi um dos mais marcantes. E além disso, eu tive que coordenar toda a produção de reportagens que foi feita para toda essa cobertura, né? Então, foram mais de 60 reportagens em texto, fora o material que a gente fez para a TV, material visual. Então, foi uma cobertura que realmente ela teve um impacto diferente dessas outras que a gente faz de guerra, né? Que a gente já cobriu a guerra da Ucrânia, que ainda está acontecendo, mas o momento da invasão, a guerra que começou em Gaza, né? Começou com a invasão de Israel pelo Hamas. A guerra de 12 dias do ano passado contra o Irã. Agora a gente teve essa guerra nova do Oriente Médio. Então, são momentos de cobertura internacional diferentes. E só para dar crédito, eu fui para a Itália, mas também também fomos para lá com a Priscila Asbeck. E o Américo Martins ficou quase todo o tempo. Porque ele ficou até depois. Sim, ele foi no momento da internação e ele só não ficou mais. Isso. Porque ele tinha uma viagem do presidente Lula, que só ele estava credenciado, e aí ele teve que cobrir o presidente Lula. Agora, se eu não me engano, foi na Rússia, porque o Américo é o nosso correspondente que segue o presidente Lula, onde ele estiver, menos aqui na América Latina, que daí vai a Luciana Tadeu. Quer dizer, para Greenwich, para lá, é o Américo que vai. Falando um pouco agora do noticiário internacional de forma geral, muito se critica, até se critica a imprensa, que a gente olha muito para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia a gente olha para a China. A África, então, não olhamos nunca. Como responder a esse tipo de crítica dela? É uma pergunta difícil e delicada, desculpa te fazer claro, isso. Não, mas assim... Mas eu acho importante a gente esclarecer essas coisas. Claro, a gente tem que pensar também no seguinte, hoje a gente vendo o cenário do governo do presidente Donald Trump, o que acontece dentro da Casa Branca reverbera em todos os países do mundo, inclusive, claro, na África, na Ásia, etc. Então, naturalmente, como tem mais impactos no mundo, práticos realmente, como, por exemplo, as tarifas, as guerras, etc. Hoje a guerra do Oriente Médio está causando falta de gás nas Filipinas, na Índia. Então, naturalmente, a gente olha com esse ponto focal mais para os Estados Unidos por conta da consequência que tem nos outros países. Mas sim, é desafiador cobrir a África até por uma questão de infraestrutura mesmo, a palavra certa é estrutura, nos países africanos. As agências estão menos presentes lá, então fica mais difícil realmente a gente cobrir o que está acontecendo por lá pela falta de informação. Então, às vezes a gente recebe uma informação de alguma agência internacional sobre crianças que são raptadas em uma escola da Nigéria, a gente acaba recebendo 2, 3 dias depois. Às vezes um grande deslizamento, uma tragédia em outro país africano, a gente recebe a informação 2, 3 dias depois. Então, infelizmente, acaba sendo a limitação de realmente falta de jornalistas em solo mesmo. É um fato que a gente tem que lidar realmente. Isso daí sempre se fala e com toda a razão. Hoje a gente tem mais uma cobertura voltada, por exemplo, na Ásia para a China, do que para outros países, né, no caso. Você já falou da marca que essa cobertura do Papa Francisco deixou em você, mas agora nessa sua resposta também escapou, enfim, das dificuldades que são cobrir conflitos e a gente está vivendo nesse momento em 3 grandes conflitos. Na África, outros conflitos também, mas são 3 grandes conflitos no globo hoje. Qual desses é mais difícil de fazer, de cobrir? Eu pergunto no sentido da gente conseguir informação sem as tendências que a gente vê
na política, sem a polarização que a gente vê na política, mas que também existem numa cobertura internacional. Ah, você torce para Israel. Não, você torce para a Palestina. Ah, não. Como a imprensa... No fundo, a pergunta é essa: como é que a imprensa escapa desse clima de torcida? Pois é muito difícil. Eu acho que o mais difícil dos conflitos atualmente de cobrir... Claro que o Irã tem um grande desafio, porque também é difícil obter informações de lá de dentro. Mas eu acho que o mais difícil para mim, recentemente, o que mexe muito com as pessoas foi a questão realmente da guerra em Gaza, principalmente mais recentemente, quando a gente começou a receber os relatos de que as pessoas estavam passando fome em Gaza. E aí é muito difícil, já que a gente não tem um repórter dentro do território palestino, a gente tem que olhar com muito critério as informações. Então a gente tem, de um lado, as autoridades israelenses dizendo que não há fome ou que os alimentos foram roubados. A gente tem o lado das autoridades palestinas controladas pelo Hamas, dizendo que não está entrando comida, ou enfim, desmentindo totalmente. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para os indicadores da ONU de medição de fome que há lá dentro, para as organizações humanitárias e tentar dar o relato dessa seguinte forma: Israel diz isso, as agências humanitárias dizem aquilo, nós recebemos as imagens, são essas, de crianças passando fome, assim, ninguém do meu time conseguia mais olhar as imagens de Gaza, são imagens terríveis. Então, assim, é muito difícil você noticiar corretamente o retrato do que estava acontecendo lá até antes do cessar-fogo, porque esses relatos diminuíram depois do cessar-fogo, por conta realmente dessa divergência de versões que a gente recebia. E algo que a gente aprendeu profundamente na guerra da Ucrânia, ou seja, lá atrás, desde 2022, a gente tem aperfeiçoado essa técnica jornalística de dar os lados dessa forma. A Rússia disse que atacou tal infraestrutura. A Ucrânia disse que, na verdade, um pedaço do míssil caiu numa escola. A gente conversou com um jornalista local que disse que viu as vítimas. Então, é desafiador, sim, porque... A gente não se contenta com essas duas versões, mas é o que a gente tem para dar, é o que vamos dar, ainda buscando a confirmação de que lado foi. Porque realmente é muito difícil, assim, lidar com a guerra de narrativas em todos os conflitos que existem. É bem desafiador. A gente tenta fazer o máximo para ser correto. Uma vez, por exemplo, um funcionário da ONU falou, e a gente descobriu depois que foi da cabeça dele, que... eu não lembro o número agora, perdão, mas não sei quantas crianças iam morrer de fome em Gaza num período X de meses. E Israel nos apontou que o número não estava correto. E aí nós fomos atrás da ONU para checar a informação. No fim, o funcionário da ONU tinha dito a informação da cabeça dele, ele confundiu os números, e a gente teve que explicar para a nossa audiência que o número não estava correto. Então, é também um compromisso que a gente tem com a informação. Esse jogo limpo é a melhor coisa que tem. Errou, conserta, né? E aí, é do jogo, todo mundo erra. Mas se a gente puder consertar o mais rapidamente possível, a gente tem que poder, melhor. Mas aí também entra o lado da experiência, né? E eu nem gravei com ele ainda, mas vou gravar, tá na lista. Lorival Santana, que volta e meia ele fala, eu pergunto para ele sobre... O Lorival Santana é nosso analista internacional, entra todo dia no CNN Prime Time. Eu falo: Lorival, e essa guerra em Gaza? Eu já estive em Gaza 4 vezes. Essa guerra na Ucrânia. Sim, eu já cobri a eleição na Ucrânia em 2013. A experiência conta muito nessa hora, porque você não apenas esteve lá, mas você fez fontes lá, você tem para quem ligar, e pessoas que você confia. Sim. Talvez não sejam o pilar, a informação mais credível de todas aí naquele momento, principalmente. Mas é uma pessoa que se liga e desempata aqui para mim. Foi mais para esse lado? Ok. E continua buscando a informação oficial. Sim, claro. Uma curiosidade, né? O Lorival já esteve em tantos lugares que uma vez a gente teve um ataque numa província do Paquistão que chamava Baluchistão. E a gente estava fazendo para o nosso site, a gente faz muitas reportagens assim, explicando que palavras são essas, onde fica esses lugares. E aí o nosso redator, Tiago Tortella, fez lá uma explicação de o que é o Baluchistão, quem são os grupos que lutam no Baluchistão. Quando o Lorival chegou, eu falei: Lorival, duvido que você já tenha ido no Baluchistão.
Daí ele falou, não, eu já fui sim. Aí eu falei, tá bom, você perdeu o sapato lá, né? Brinquei. Daí ele falou assim, então, meu sapato derreteu lá porque é muito quente. Eu falei, ah, não, Lorival, não dá. Então, realmente, sim, ele... Tem até uma piada nossa aqui de qualquer país que a gente fala isso, interna, que o Lorival esteve. Então, teve uma vez que a gente falou, Coreia do Norte. O Lorival falou, já fui 2 vezes. Então, ele é uma figura totalmente crível sobre qualquer lugar do mundo que você puder perguntar. É claro que a gente está brincando aqui, mas mandar um repórter, como Lorival Santana ou qualquer repórter, para um lugar em crise exige uma responsabilidade, né? Acho que você deve ser uma das pessoas aqui do nosso time que determina quem vai e como vai e o que aquela pessoa pode esperar naquele local. Pode parecer besteira, mas você não vai mandar um repórter para um lugar de risco sem uma proteção, sem um cuidado, sem uma infraestrutura de proteção para aquele profissional ali. Porque pior do que não ter a informação é perder o profissional. Sim, claro, não, isso daí não Isola, tem nem na como, madeira. mas, por exemplo, Já bate na madeira. quando o Talibã foi tomar conta do poder do Afeganistão, retomou o controle do Afeganistão, o Lorival foi. Mas ele foi com fontes lá, com os chamados fixers, né, que são as pessoas, são os produtores locais que falam o idioma local e que vão te conduzir de maneira segura por onde você pode ou não pode ir. Então, o Lorival, por exemplo, foi para o Afeganistão nessa crise, as pessoas estavam fugindo, né, do Afeganistão. Quase nenhum jornalista estava conseguindo entrar. Mas o Lorival foi por conta desses contatos que ele tinha lá e a gente chegou à conclusão, após uma análise, de que seria seguro mandá-lo para lá. Mas, por exemplo, recentemente queria mandar o Américo para cobrir o conflito em Beirute pessoalmente. A gente chegou à conclusão que a gente não tinha como garantir a segurança porque Israel estava bombardeando muito intensamente os subúrbios de Beirute. Indiscriminadamente. Exatamente. Então, não era possível naquele momento. Então, essa é uma preocupação que a gente tem o tempo todo. O Américo já foi várias vezes para a guerra da Ucrânia, mas sempre também com um contato forte com o governo ucraniano para evitar qualquer tipo de intercorrência. Mas assim, a gente já teve vários outros correspondentes em situação de conflito e é isso, a segurança sempre em primeiro lugar. Claro. Derla, para a gente encerrar aqui então, eu sei que é difícil, meio que futurologia, mas no que a gente tem que prestar atenção em 2026? Lorival sempre fala da possibilidade da China invadir Taiwan. Não é uma questão se vai acontecer ou não, mas é de quando. Eu pergunto na sua cabeça, no que a gente tem que prestar atenção, talvez não para 2026, mas olhando para frente, vendo como o mundo está se desenvolvendo, como o Trump está no seu começo de mandato, digamos assim, tem mais da metade ainda de um governo pela frente. O que mais que a gente pode enfrentar? Pois é, eu vou te responder de 2026 de novo com alguma coisa que eu já falei antes. Tá. Cuba. Para mim está realmente se desenhando o cenário de que o presidente Donald Trump, independentemente do que acontecer no Irã, que ele está com complicações aí para sair dessa guerra no tempo que ele quer, e o Irã não está dando essa possibilidade para ele, eu acho que ele não vai desistir de Cuba, de fazer algum tipo de intervenção em Cuba. O que vai ser? Se serão ataques, se mandará tropas, isso a gente não sabe, Márcio. Ainda a gente não tem informações suficientes, mas acredito que uma ação será tomada em Cuba. Dados os desdobramentos que a gente já está vendo até agora, né? O Trump está seguindo quase que uma receita ali com as intenções dele, deixando muito claro, né? Ele tá falando em on, né? Cuba é o próximo, etc. E ao que tudo indica, Cuba realmente será em 2026 ainda. Até por conta das eleições de meio de mandato, o Congresso vai ser renovado e eu, particularmente, tenho escutado muitos analistas já com essa conclusão. E essa é uma conclusão minha também. Mas sobre Taiwan, concordo totalmente com o Lorival. Para mim, é um tema que eu estudo muito estudo muito China, perdão, e Cuba também agora por conta dessa situação, mas o governo chinês já deixou bastante claro em documentos oficiais que fará a reintegração de Taiwan ao território chinês, que já é considerado, né, parte da China pelo governo comunista.
Só que eu tinha a impressão de que seria ainda em 2027, ainda dentro do governo Trump. Mas, recentemente, o governo chinês divulgou um documento que talvez não seja em 2027. Então, eles planejam tudo com muita antecedência, os chineses, né? Então, eu acho que eles ainda estão calculando quando isso será feito. Mas eu não tenho dúvidas nenhuma de que Taiwan será reintegrada ao território chinês continental. Muito trabalho pela frente, então, né? Nossa, muito. Faz parte. Mas tudo bem. Sempre tem um breaking news no mundo, Márcio. E é o que a gente gosta de fazer, né? Della Cardoso, obrigado. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, Márcio. Então vocês já sabem, quando assistirem Noticiário Internacional, saibam que tem o dedinho da Derla em todas as notícias que a gente lê aqui na CNN Brasil. Claro, dela e de toda uma grande equipe que a gente tem por trás das câmeras. Obrigado mesmo. Obrigada, Márcio. Valeu.